meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Gente, hoje é a parte 2 que eu vou contar a história completa da minha irmã, como ela chegou até a gente e tudo. Aí eu vou contar tudo como foi passo a passo para vocês. Então eu vou pedir para vocês acompanhar o vídeo. Bora lá? Gente, foi assim, vou contar como foi a história. Na época, o meu pai era namorado da minha mãe, não era casado, era namorado da minha mãe na época. E meu pai tinha uma quedinha, né, porque achava a mãe da minha irmã bonita, então uma quedinha. Então, e ela também gostava do meu pai, tinha uma quedinha pro meu pai, né? Porque na época meu pai era um galã, era bonito. Hoje então um coroa bonito, tá, gente? Não é só porque eu sou fia, não. Então, aí tinha uma quedinha, mas ele já tava namorando com a minha mãe. Aí nessa época aí que meu pai tava com a minha mãe e tal. E na época o meu pai era rodeado de mulher, entendeu? Rodeado de mulher. Mas ele falou que ele era o galã, né? De antigamente. Mas aí a história da minha irmã, né? Foi assim, que meu pai brigou com a minha mãe, estava namorando, deu uma briga lá. Aí ele pegou, querendo ou não, né? Pulou a cerca, né? Porque tava namorando, deu uma briga lá e tal, né? Aí deu uma briga lá entre eles. Ele foi lá com a mãe da minha irmã, com a mãe da Ângela, com a mãe da minha irmã. Aí tal. Aí passou uns tempos. Aí meu pai já tava de casamento marcado com a minha mãe, que eles voltaram. Aí a minha mãe intimou ele e minha mãe pediu meu pai em casamento. Minha mãe chegou e deu um ultimato. Ou eu ou elas. Aí meu pai, não, é você. E acabou casando com a minha mãe. Aí ela apareceu grávida. Essa menina apareceu grávida e falando que era filho dela do meu pai e tal. Aí meu pai falou que ia assumir a criança, que ia, né, pra ver se era filho dela. Então, aí ela falou que não sabia, porque ela era muito jovem. E meu pai era mais ou menos. Não era tão velho assim, não tão jovem. Tava na fase dos 29 por 30. Aí meu pai falou que se fosse dele, ele ia assumir, ele ia cuidar, criar. E ela falou que não sabia que era dele. Aí tá, passou. E nesse tempo, a minha mãe casou grávida do meu irmão Alex. E ela não sabia que estava grávida do Alex. E quando a menina nasceu, meu irmão estava prestes para nascer também. Ela nasceu porque ela é 7 meses mais velha do que o meu irmão Alex. Aí ela nasceu, todo mundo falou que era do meu pai, que era filha do meu pai, tal. Aí o meu pai foi tentar reconhecer, mas a avó e o vô falaram que não era dele, que não era não sei o que tal, não era dele. Não era dele. Tá. Aí passou uns anos. Aí eu já tinha nascido. Aí eu tava completando meus 15 anos. Na época que minha mãe ela tinha descobrido o câncer da mama. E ela foi com meu pai reconhecer a menina. A menina acho que tinha uns 17 para 18 anos. Então, meu pai e minha mãe foi lá, né, e tal, a família falou que não era dele, que não tinha nada a ver, que não era dele. Aí meu pai desistiu, meu pai deixou pra lá. E minha mãe e meu pai tinham conhecimento dessa menina. Mas meu irmão não sabia de nada. Aí, tá, passou os anos. Aí, passou os anos, aí a minha avó faleceu, né? Aí, eu não vou entrar muita questão, né? Aí Deus levou minha vovó. Aí nem passou 2 meses. Aí a minha tia encontrou, por acaso, uma parente dela. E a parente dela mostrou uma foto dela.
Aí ela falou, nossa, ela é parecida com o povo da família, é parecida com a minha sobrinha, é parecida não sei com quem e tal, da família. Aí pegou o nome dela, puxou ela na internet e começou a conversar com ela. Aí papo vai, papo vem. Aí ela passou o endereço dela pra minha tia, tudo, o WhatsApp dela pra minha tia. Minha tia entrou em contato com meu pai, fez uma reunião com meu pai. Aí conversou com meu pai e com a minha mãe. Aí a minha mãe nesse dia não foi, só foi meu pai. Aí meu pai foi no endereço dela, conversou com ela. E quando ela encontrou, meu pai encontrou com ela, meu pai falou assim, tenho certeza, você é minha filha, porque você é muito parecida com a Jéssica, você tem os traços da Jéssica, você é igual a minha filha, porque ela tem uma pinta na mesma direção, no lado esquerdo, na mesma direção. Só que a minha pinta é mais aqui na bochecha, a dela aqui é mais pra baixo. E ela é a minha carinha, igualzinho eu. Aí ela queria fazer o exame e tal. E meu pai descobriu e tudo. Aí meu pai ficou enrolando pra contar pra mim e pro meu irmão. Aí a minha mãe foi e contou pro meu irmão primeiro. E sabendo que eu sou o xodózinho, que eu sou um grudinho, que eu tenho ciúmes do pai, tenho ciúmes da mãe, tenho ciúmes do meu irmão. Então, tipo assim, aquele ciúmes de amor, né? Aí meu pai ficou enrolando e tal, minha mãe contou pro meu irmão. Aí toda vez que eu ia lá, eles ficavam de cochicho. Eu chegava, eles acabavam o crime. Aí enrolou, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Fala pra mim, que eu não tô sabendo. Aí eu fiquei brava com meu pai, por causa que ele não me contou e minha mãe não me contou. E meu irmão já sabia, e eu fiquei brava com meu irmão porque ele não contou pra mim. Mas aí foi assim. Aí no começo eu fiquei chateada, meu irmão ficou meio chateado. Aí ele ficou, deixa quieto, não sei o que e tal. E a gente tem o Carlos Alexandre, né, que também, se vocês quiserem saber também, né, aí a gente vai tentar, porque a gente quer procurar muito o Carlos Alexandre também. Mas voltando lá. Aí a gente ficou chateado, tudo. Aí a minha mãe, a Ângela não tem culpa, vocês não tem culpa do passado e tal, né. Aí eu sempre quis ser tia, meu sonho era ser tia. Eu falava pro meu irmão, casa um filho, dá um sobrinho pra mim. Aí meu pai, vai saber se o seu irmão mais velho já tem filho, né? Aí ficava assim, será? Será? E eu tenho uma vontade de ser tia. Aí a Ângela apareceu com 2 filhos, casada, e ela tem uma situação financeira equilibrada. Então aí eu peguei e falei assim, nossa, você é tia, né? Aí eu peguei, passou um ano, essa história passou um ano. Aí eu falei, pai, passa o número da Ângela pra mim conversar. O que você vai falar? Você não vai brigar com ela, não? Eu falei, não, pai, eu vou puxar conversa e tal, pra gente se ir conhecendo. Porque se ela for minha irmã, a gente já tem que ter um contato uma com a outra, né? Já tem que ter uma aproximaçãozinha assim, né? Básica, mas tem que começar por ali. Aí meu pai passou, a gente conversou e tal. E ela tava até querendo ir embora pra Portugal. Aí eu falei, pai, vai logo, faz esse exame, porque se ela for sua filha, você vai ficar sem seus netos, porque é uma cidade muito longe, um país e tal, muito longe. Faz logo. Aí meu pai tava com umas complicações financeiras, né? Aí ele ficava assim, mas não sei o que, não sei o que. Pai, se aperta mais ainda, porque quando a gente quer dar um jeito, a gente se aperta, a gente imprime ali, né? Se fecha. Então, aí meu pai foi lá, tá, equilibrando ali a situação, tal. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, faz logo esse exame. Se o senhor não fazer, eu dou um jeito de pagar pro senhor fazer. Aí falou, não precisa não, que eu já vou conversar com o plano, que ele tem um plano de saúde, conversou com o plano, tal. Aí chegou na Ângela, tal, e foi lá e marcou o dia pra fazer o exame. Que foi o mês passado, que a gente tá em abril, foi o mês passado. Aí fez o exame. Aí o rapaz falou que era dentro de 21 dias. Aí na quarta-feira passada, que hoje é sexta-feira, na quarta-feira passada, saiu o resultado, que deu positivo, que ela é minha irmã. Aí a gente marcou o encontro, ela veio aqui no domingo passado também, no domingo passado, e a gente se reuniu e a gente se conheceu. A gente só não conhecia o meu cunhado, por causa que ele tá em Portugal e ela tá pra cá. E ele foi lá
a serviço, né? Mas já tá pra voltar. Então, logo, logo já vou conhecer ele pessoalmente. Porque eu conheci ele por vídeo de chamada. Mas é gostoso conhecer pessoalmente, conversar assim, né? Pessoalmente, assim, né? Todo mundo junto. É muito bom. E conheci ela e conheci meu casalzinho de sobrinhos. Que são um amorzinho, gente. Uma gracinha. Ela também é um amor. Aí a gente vai se enturmar com a família. E se ela quiser um dia aparecer aqui no meu canal, na rede social, aqui no meu canal, vai ser uma grande alegria de vocês também conhecer minha irmã, porque vocês já uns conhecem meu irmão, outros não, né? Que é o Alex. Mas essa aí é a história da Ângela. Vou pedir para vocês, meus amores, se vocês gostaram disso, compartilhem, gente, pesquisa, porque às vezes a gente perde muito tempo com gente que a gente pode estar junto e a gente não conseguiu estar. E o meu sonho é de encontrar os nossos sonhos, né? Porque até a Ângela também ficou curiosa, porque ela também quer saber quem é o irmão dela, por parte de pai. Que é eu, o Alex, ela e meu pai, e minhas tias, minha família, do meu pai também, minha mãe. Também a gente são doidos para conhecer o Carlos Alexandre. E quem é lá de Mato Grosso, que ouviu falar do nome do meu pai, que é o Valdir dos Santos, que é um nome comum, conhecido, mas todo mundo sabe que ele sempre trabalhou na área de carpintaria. Na época lá do Judas Perdeu as Botas, ele cuidava do sítio, né? Ele era capataz na época, cuidava de sítio e tal. Então, se alguém saber do Carlos Alexandre, conhecimento do Carlos Alexandre e tudo, e vocês comentar aqui com a gente, indicar ele pra ele falar, ó, eu acho que é sua irmã, seu parente e tal, tenta procurar, que vai ajudar a gente. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, vou pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho pra todos, compartilhar geral, deixar aquele like topaço, entendeu? E vou pedir pra vocês, meus amores, que tá aqui embaixo, se inscrever, deixar aquele like, comentar e compartilhar geral. E seguir as minhas redes sociais que tá aqui embaixo. E vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo.